Salve, galera! Ontem você acompanhou a primeira parte da conversa que eu e o Carlos Costa tivemos com o Felipe Giafone, piloto, comissário e comentarista da Fórmula 1 na Band. Ele já falou bastante sobre o polêmico final da Fórmula 1 em Abu Dhabi, que sacramentou o título de 2021 para Max Verstappen, e hoje trazemos mais um pedaço desse bate-papo, onde ele disse que a Mercedes teria base para dar sequência ao recurso, além de uma análise do trabalho do diretor de provas Michael Masi e dos comissários ao longo de 2021. Dá uma olhada. Giafone, e será que talvez isso não acabou ganhando uma dimensão maior, até mesmo para o Masi, tendo uma pressão própria, por ser uma etapa final, pelos dois chegarem empatados, etc. Será que se fosse uma outra etapa, no meio do campeonato, com menos em jogo, as decisões dele não poderiam ter sido até diferentes? Não sei, eu acho que não. Eu acho que quando você tem uma. Por exemplo, aquele lance que aconteceu com o Verstappen e com o Hamilton em São Paulo, aconteceu exatamente entre os dois pilotos da Ferrari, na primeira volta. Eles se jogaram para fora lá, e se eu não me engano, foi o Leclerc que levou a vantagem saindo da pista. Não foi nem investigado. Às vezes acontecem coisas lá atrás, ou em horas, situações diferentes, que passa batido. O piloto vê, o piloto vai lá reclamar, mas não sai. O problema é quando está na cara do gol. Né? Assim, quando acontece alguma situação que ou vai decidir a prova, ou vai decidir o campeonato, e assim, a vitória mesmo. Porque já cansamos de ver lances duvidosos, cada um acha uma coisa, mas é uma briga pelo do 15º para o 14º, né? Do 8º para o 9º, ninguém está nem aí. Os pilotos estão, as equipes estão bravas brigando lá com os comissários, da mesma forma. Só que é uma briga que não é pública, entendeu? Porque ninguém dá bola. Agora, quando acontece isso, né, com os caras principais que estão lutando, aí é o pega para capar mesmo, né? Porque fica todo mundo questionando. Mas acontecem coisas direto lá na sala dos comissários que ninguém dá bola, assim, ninguém da mídia dá bola porque não muda a situação de ninguém. Eu queria acompanhar uma corrida lá, salinha, uma dessas tensas aí de 2021 para ver como é que é essa questão toda. Guilherme, tem mais alguma no jeito aí? Opa, e vamos trazer, né, até a novidade, a gente está gravando aqui na quinta-feira, dia 16, hoje a Mercedes confirmou que não vai seguir em frente com o recurso. Com base em tudo que a gente falou e com o seu conhecimento do regulamento, você acha que se a Mercedes tivesse levado esse caso para os tribunais, eles teriam alguma chance de ganhar? O Toto Wolff disse numa entrevista que as chances para a Mercedes eram boas. Ele ia, obviamente, se bater num lado que está escrito. Né? Agora, por outro lado, eu não sei, né, tudo que o Michael Messi falou, eu não sei se essas reuniões estão gravadas ou se tem algum acordo disso. De repente, o próprio Toto Wolff pode ter sido o cara que mais argumentou, não pode acabar em bandeira vermelha, isso estraga o show, né? Isso em salas fechadas. Aí o cara fala, cara, você me falou para mim que, né, você falou para mim que isso é normal acontecer em corrida, assim, eu tô falando não de Fórmula 1, mas já vivenciei isso em muitas horas. Assim, o piloto vai lá, fala que não pode, isso aqui tem que ser assim, mas daí vai contra ele vai brigar com você. Tô te falando como promotor ou como estando lá de comissário. Aí você fala, cara, tudo bem, mas você foi um dos que implorou para ser assim. Ah, mas agora é porque o cara tá do outro lado, ele não quer, né? Não quer que vai doer no dele. Aí, então, para mim, assim, para eles não terem entrado ou teve alguma conversa muito grande, né, entre eles. Eu acho que para o esporte é muito ruim. Uma Mercedes sabe disso, né? Os caras não são, né? Bem pelo contrário, a Mercedes acho que é uma equipe super, né? Tudo que já ganhou, acho que eu vi o depoimento deles, acho que eles saíram por cima muito bem. Acho que se eles entram com isso aí, é ruim para o esporte. Acho que acaba, né? E hoje eles vivem o negócio, né, e ainda mais sabendo que teve esse acordo, que existiu um acordo, entendeu? Então vamos esquecer o que está escrito, vamos seguir o que é combinado. E foi um fim de semana, né, lindo, assim, de decisões, independente do fã do Hamilton ou fã do Verstappen. Acho que foi um dos melhores anos da história da Fórmula 1. E acho que se acontece um negócio desse aí, uma mudança, eu acho que a Mercedes tem conhecimento que o esporte perde. E eu acho que a Mercedes é tão grande. E imagina os fãs do Hamilton, de todo outro lado, que vão ir contra a Mercedes e contra o Hamilton. Então, acho que no fundo eles iam perder mais do que ganhar se eles entrassem e vencessem. Ô, Giafone, e será que talvez não rolou nessas conversas aí por baixo dos panos, nos bastidores,
um acordão, assim como foi o caso da Ferrari com o motor de 2019, porque a Fórmula 1, inclusive, está no momento em que a Mercedes se interessa muito, que é a discussão do novo regulamento. Será que não houve alguma coisa para a Mercedes ter um trunfo daqui em diante? Bem lembrado, bem lembrado. Não, eu não acho de trunfo, eu acho que às vezes é uma conversa, né? Hoje, quem está na liderança do esporte, tanto da FOM, né, da FIA e da Fórmula 1, são pessoas muito do meio, né? Acabou aquela politicagem que era só, né? Não, você tem, né, o Jean Todt, que foi anos da Ferrari, um cara super respeitado, que comanda a FIA com uma turma toda que ele trouxe da Ferrari. Né, o Domenicali hoje pro lado da Fórmula 1 também com uma turma muito decente, que conhece corrida. Então acho que essa pode ter sido ter tido sim uma conversa, fala, cara, vamos olhar para o todo, vamos olhar para o nosso esporte, que foi um ano espetacular, né? Os números da Fórmula 1 tão top, olha o que isso pode acontecer para a Fórmula 1. Não acredito que teve, o ano que vem eu vou te dar o benefício disso, porque eu acho que não teve a quebra do regulamento, entendeu? Tipo, vamos senta nós aqui, vamos bater um papo. Você não achava que isso ia ser melhor para o evento? Esquece a situação que você estava. Não foi bom para a corrida, não foi bom para o campeonato. Eu acho que é fácil, depois que abaixa o sangue, sabe? Assim, na hora do sangue quente, esquece, ninguém para. Eu tinha uma regra há muito tempo, né, quando eu ficava à frente da competição do cartódromo da Granja Viana, que eu tinha uma regra que eu aprendi depois de tomar muita porrada, que eu não falo com pai de piloto e piloto bravo pós-corrida, né? Tipo, ele vem falar comigo, eu falo assim, ó, esse é meu celular, na segunda-feira você me liga. Na segunda-feira ele é outro cara, entendeu? É outra pessoa que te liga. O cara sai bravo, ou é com o filho, ou é com ele, ou está sendo injustiçado. É o sangue, é o esporte, né? Então, eu acho que com certeza eles esfriaram a cabeça, olharam por um todo aí e tomaram a decisão correta. E para fechar o capítulo de comissários / direção de prova no GP de Abu Dhabi, Jafone, a gente sabe que o negócio talvez devesse ser um pouco mais preto no branco, um pouco mais literal, mas se viu, depois de todo esse papo que a gente teve, algum erro crasso, assim, seja ali na volta 1 ou a treta do final da corrida, ou é algo que de fato é interpretativo e aí fica a cargo do MAS e dos comissários? O que você acha? Não, de novo, eu acho que se eu tivesse se eu tivesse lá como comissário, eu iria brigar para a posição de volta do Hamilton. Talvez eu seria convencido, porque assim, daí você tem telemetria, você tem ângulo de direção, mas eles não analisaram isso, porque, né, foi uma decisão rápida. Então não entrou isso em análise. Então eu acho que se eu tivesse lá, talvez eu estaria assim, ó, vamos ver ângulo de telemetria. Será que o Verstappen colocou o cara de propósito lá para fora? Será que ele tinha velocidade para poder fazer a curva e o Hamilton faria também dentro do traçado, iria levar a posição? Aí você com uma telemetria, uma análise com calma, você teria uma decisão talvez mais assertiva, mas que talvez seria a mesma decisão que eles tiveram. Mas olhando de fora, que sempre fala assim, quando você olha de fora é igual o break test lá do Verstappen para cima do Hamilton. Quando eu olhei aquilo na televisão, a vontade é assim, dá preta para esse cara, dá preta para ele, porque isso aí não se faz. Aí você começa a analisar a situação de todo como veio, que ele tirou o pé lá atrás para deixar o Hamilton passar, e eles estavam 5 segundos mais lento naquele setor, e ele fala, cara, você não vai passar? Você não vai passar? Tô tirando o pé para você passar. Por causa da tal da linha do DRS, ninguém queria chegar na frente lá. Mas o Verstappen tirou o pé e muito para ele passar. O Hamilton bobeou de um lado. Aí o Verstappen perdeu a noção e meteu o pé no freio, para mim, de propósito. Só que não foi... aí eu achei que a punição da FIA foi coerente. Aliás, eles fizeram um trabalho perfeito. Eles analisaram pós-corrida, aí com calma analisaram toda a situação. Falou, você só errou nesse lance do break test aqui, que tudo bem, você não deixou dar essa freada. Mas o Verstappen deve ter argumentado, cara, eu já vim tirando o pé, eu tive que frear mesmo para ele me passar, porque não era para eu deixar ele passar. Então, achei que foi coerente, né? E só que se você toma uma decisão rápida e de sangue quente lá na hora, você faz uma besteira. Então, não acho. Mesmo do Michael Messi, eu acho que assim, precisa ser afinado alguns detalhes. Eu não acho que a FIA perdeu a mão, ou que não. Tem uns detalhes que precisa ser afinado e lembrando, né, que a gente tem um piloto muito agressivo que é o Max, que guia desse jeito, sempre levando para fora, e que é muito legal, né, que assim é um espetáculo, só que deixa a vida dos comissários mais fácil, né? Vamos lembrar da regra que eu estava lá ainda, que era o Verstappen Move lá, que era ele freava e mexia o carro. Isso aí
os pilotos começaram a falar, tipo assim, não, isso que o Verstappen está fazendo, ele trouxe do kart é proibido, você tem que frear em linha reta. Aí caiu para água abaixo depois, porque tudo bem, não pode, só que daí tem cara que mexe 10 centímetros o carro, 5 centímetros. Ah, mas você mexeu. Ah, mas não. Aí começou a penalizar quem mexia muito pouco. Ah, mas não tá certo. Aí liberou de novo, entendeu? Porque, mas se não pode mexer. Ah, mas o cara mexia muito. Aí vira. Aí você sempre vai ter aquela parte que não é preto no branco. Cara, os comissários vão analisar que aquilo foi perigoso, não interessa se mudou muito ou pouco. Foi um ato perigoso, eles podem punir. Então, e sempre esse acho que foi perigoso ou não, cada um pensa de um jeito. Eu penso de um jeito, vocês de outro, e a gente pode ficar. Já fiz vários cursos dentro da CBA, Stock Car, cada um pensa do jeito, e não tem o certo e errado, por isso que sempre vai ter um pouco de polêmica nisso aí. Isso aí, inclusive, é um assunto que vai render ainda até o GP do Bahrein do ano que vem. Mas, Giafone, trocando agora o Giafone comissário pelo comentarista, pelo fã de Fórmula 1. A gente viu aí a chegada até o GP de Abu Dhabi, tinha muita tensão, até pelo a questão do break test da Arábia Saudita, e muito se falava aí de talvez dar algum problema, os dois baterem na corrida e tal. E como é que estava você e o pessoal ali na transmissão? Havia uma tensão dessa possibilidade do campeonato acabar com uma batida? Ainda mais que os rolos no final da corrida, né? Já foi. Eu achava, a hora que eu vi o Verstappen ali, o Hamilton vindo, eu falei, isso não vai cheirar bem, né? Só que o Hamilton mandou muito bem, porque o Hamilton não apelou. Acho que se o Verstappen tivesse no lugar do Hamilton, o Verstappen acho que ia apelar mais. Mesmo que a batida fosse a favor do outro, entendeu? O Verstappen falou, já perdi mesmo, eu vou tentar dar o último pulo do gato. Né? O Verstappen, ele tem isso, né? Aquele negócio de ir para o limite do limite. O Hamilton fez de tudo. Mas estava numa condição de carro muito inferior naquele momento, né? Com o pneu super desgastado, com o pneu duro desgastado. Eu estava de pneu zero. Lembrando que o Verstappen fez um carro de classificação, que foi um dos erros, no meu ponto de vista, da Red Bull. Eles foram com uma pressão aerodinâmica mais baixa para tentar largar na frente com o pneu macio, para sair na frente e depois brigar por essa posição na pista, porque quando você põe um pneu zero, um pneu macio, toda vez que você põe um pneu zero num carro de corrida, você está treinando, qualquer treino lá, você põe o pneu novo, você tira um pouco de pressão aerodinâmica, porque o pneu novo segura aquelas 2, 3 voltas ali, mas daí para a corrida você volta a pressão aerodinâmica. E na Fórmula 1 não pode, o que você decide na classificação, você tem que usar na corrida, você não pode mexer. Então, para mim, eles já foram com esse lado, não, vamos fazer de tudo para largar na frente, porque depois, você dá um jeito de segurar, a pista é difícil de ultrapassar, você dá um jeito para esparramar para cima do cara lá, entendeu? Não para bater, mas para jogar muito duro, e o Verstappen é rei de fazer isso, e faz muito bem. Então, só que deu tudo errado, né, até então para eles, porque perdeu na largada, tentou e não tinha ritmo, nem com pneu de diferença lá, sei lá, acho que era de 10 ou 20 voltas lá, a Mercedes, depois que alinhava, era muito mais rápido, mas por uma decisão tomada no sábado, no meu ponto de vista. Então, na hora que relargou, naquele momento, o carro do Verstappen estava da forma que ele queria, né? Tava com pneu macio, com pouca pressão aerodinâmica, e outro com pneu duro, né? Errado, um carro feito mais para corrida. Então, quer dizer, caiu, né? Deu tudo certo para o Verstappen no final. Isso é verdade. Agora voltando um pouquinho à questão das polêmicas aí do ano, né? Envolvendo, claro, o GP de Abu Dhabi, Arábia Saudita também, mas a gente teve treta em Silverstone, treta em Monza, Brasil também com um pouco de polêmica. Você viu algum erro crasso aí, né, nesses eventos todos, ou foi mais uma questão de interpretação dos comissários, né? E aí, no caso de punições e tudo mais, me parece claro que é questão de comissário e não do Michael Masi propriamente dito, né, Giafone? Não, sim, eu acho que tem esse alinhamento, né? Aquele GP do Brasil, que o Verstappen foi muito, tem um carro aqui de corrida, que eu estou na empresa aqui na nossa de corridas, tem um carro indo para o dinamômetro aqui. Mas eu acho que eu acho que eles precisam dar uma afinada, sabe assim? Eu acho que tem alguns grupos de comissários que levaram mais para o deixa eles correrem, né? O que eles falam, o let them race, correr um pouco mais solto, e outros penalizando um pouco mais. Talvez um estreitamento aí entre os comissários, lembrando que são feitos cursos, tá? Isso aí provavelmente vai acontecer de novo no começo do ano, isso para toda a FIA, mas os comissários de Fórmula 1 depois tem, né, tem uns outros argumentos, né, que é um grupo bem menor do que
nesses treinamentos da FIA, mas sim, eu acho que talvez eles, e tenho certeza que vai acontecer, não existe o mal intencionado, sabe? Eu acho que o nível de profissionalismo é bom, só que a mente é diferente e o que está escrito também é diferente. Às vezes o que está no código desportivo da Fórmula 1 fala uma coisa, aí você vai para o internacional, fala outra coisa, o próprio lance da linha branca, né? Ora a gente vê eles podendo usar a linha branca como limite de pista, ora é a saída da zebra. Acho que eles têm que pensar também alguma coisa nas pistas, porque quando as pistas eram pistas mesmo de verdade, com grama e brita e não tinha... era muito... né, você via muito menos punição, e isso acaba né, dificultando um pouco a vida dos comissários, porque hoje o cara sai da pista e ele está de volta no mesmo instante ali, né? Então acho que também tem que ter uma mudança de alguma forma de fazer as pistas de uma forma um pouquinho diferente. Bem legal isso aí. E, Jafone, uma novidade que a Liberty trouxe para esse ano e que deu o que falar são as exibições, né, na transmissão internacional das conversas dos chefes de equipe, dos diretores esportivos com o Michael Masi. Deu o que falar, muitos criaram polêmica com relação a isso, e o próprio Ross Brown veio falar que talvez pode até cortar não só a transmissão, mas as conversas como um todo. E eu queria que você desse sua opinião sobre isso, porque não é uma novidade, é uma coisa que já existia desde antes desse ano, né? Eu acho que eles estão querendo cada vez mais deixar meio né, tudo aberto. Só que eu acho que é um pouco desnecessário as conversas que estão tendo, né, entre equipe e Michael Masi, e isso ser publicado, até pelo motivo de que acontece? Quando as equipes sabem que agora está todo mundo ouvindo, aí o que virou isso aí? Virou uma terra de reclamação, sabendo que é para sair na televisão para dar a posição a equipe acaba indo muito mais, entrando com muito mais vontade no rádio, só para mostrar a todo mundo a sua posição que está contra, o que está não sei o quê, o que quer brigar. Então acho que não, eu acredito que a conversa entre equipe e direção de prova, ela deveria ser, talvez, assim, pelo menos muito mais filtrada. Tem muita coisa que os pilotos falam, se você pega no aplicativo da Fórmula 1, e que muita coisa legal pra caramba e que não é mostrada. E por que eles têm que mostrar as brigas lá entendeu? Que acaba levando, né? Às vezes acaba o próprio Michael Masi foi o mais prejudicado, né? Quando ele falou, que você tem uma opção assim, o assado, não sei o quê. O Charlie fazia isso aí também, né? Então, só que agora, né? Ele está mais exposto com isso aí. Interessante isso que o Felipe coloca, porque é uma série de aspectos para a gente ter em conta na hora de fazer uma análise, mas o fato é que os rádios desse ano aí deram o que falar, especialmente para os fãs. É isso aí, pessoal. Esse foi o Felipe Jafone, piloto, comissário e comentarista da Fórmula 1 na Band, falando sobre esse rolo todo do final da temporada 2021. E na semana que vem tem mais Jafone aqui no canal do Motorsport, então fiquem ligados. E falando em fiquem ligados, já vou dar uma dica importante. O ano está acabando, mas aqui no Motorsport ainda tem muito conteúdo para essa reta final de 2021, incluindo um telemetria de férias com rico penteado. Acho que ninguém vai querer perder essa, né? Então não esqueçam, like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque já estamos bem próximos da marca de 100 mil inscritos. Então vamos seguir construindo essa comunidade de pessoas apaixonadas pelo automobilismo, porque mesmo com a Fórmula 1 de férias, a gente não para nunca por aqui. Até a próxima!